Senadora, para começar, como que a senhora vê o indiciamento hoje da Polícia Federal e esses 37 nomes que foram listados? Olha, eu acho que os 37 nomes hoje apresentados, indiciados, desses 11 estavam e constam, na verdade, do relatório da CPI do 8 de janeiro. O que nos evidencia de forma muito clara de que a comissão ela estava no caminho certo, ela foi certeira, ela realmente caminhou naquilo que deveria caminhar, tanto que nós temos hoje esse resultado por parte da PF com os indiciamentos. Como nós tivemos logo na sequência a prisão, por exemplo, do Silvinei Vasquez, né, logo após o relatório da CPMI. Como também nós tivemos logo na sequência um mandado de busca e apreensão por parte da Polícia Federal que abarcou uma quantidade significativa também daqueles que foram indicados para serem indiciados pela CPI. Então a CPI ela foi certeira, ela teve uma investigação muito aprofundada, ela trouxe elementos fundamentais para o que nós estamos acompanhando hoje. Eu acho que o apoio político, o apoio estrutural que a CPI deu, envolvendo a sociedade brasileira e fazendo um aprofundamento de investigação, foi vital para o que nós estamos acompanhando hoje. Tanto que dos 37 indiciados, 11 constam nas 3 linhas que nós adotamos na CPI, que foi o braço político da CPI, que foi o envolvimento de militares de alta patente, inclusive das Forças Armadas no país, e ao mesmo tempo também o envolvimento dos financiadores. Então todos eles foram de alguma forma aí abarcados nas últimas operações que ocorreram por parte da Polícia Federal. Senadora, o senhor esteve recentemente com o Procurador-Geral da República, ele se manifestou sobre como ele vai ver esses indiciamentos, se já há uma possibilidade da PGR oferecer uma denúncia ao STF? Olha, o doutor Gonê foi sempre muito simpático em nos receber, inclusive ao receber o relatório, porque ele recebeu o relatório depois, quando assumiu a Procuradoria-Geral da República. E a informação que ele nos passou, que todo o conjunto, na verdade, de informações, ao ser questionado, ao ser solicitado, ele também estava considerando as informações do relatório. Então, para nós, isso foi um dado muito importante. É claro que as denúncias que poderão vir, e a gente está aguardando, na verdade, essas denúncias, inclusive agora, com o indiciamento da PF, eu acredito que o conjunto probatório da CPI, ele vai dar elementos substanciais para possíveis, e eu acredito, prováveis aí, indiciamentos. Então, eu acho que o papel da PGR tem sido um papel muito importante. Não adianta, às vezes, você ter uma certa, digamos assim, pressão no sentido de dar um resultado imediato. Eu acho que o que nós precisamos é ter resultados concretos. Se é necessário o aprofundamento da investigação, esse aprofundamento tem que ocorrer. Agora, um indiciamento ele tem que ser carregado de elementos para dar muito mais veracidade para o resultado final, que é o papel da Justiça, do Supremo Tribunal Federal. Então, tanto o indiciamento quanto a denúncia, ela tem que ter um conjunto probatório muito consolidado para que, ao final, possa ter um resultado também efetivo por parte da Justiça brasileira, no caso aí, o Supremo Tribunal Federal. Senadora, durante as investigações da CPMI, os senhores chegaram a essa informação de que essa tentativa de golpe seria tão violenta a ponto de ter planos para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Alexandre de Moraes. Vocês tiveram essas informações, informações sigilosas, que a gente não tinha essas informações, mas vocês chegaram a ter essas informações, esses dados antes? Nós tivemos 5 meses de investigação, foi um prazo de fato muito pequeno, a imprensa brasileira toda acompanhou, nós tivemos inclusive na reta final da CPI alguma dificuldade, tanto na aprovação de requerimentos, quanto na convocação de pessoas que nós entendíamos que tinham uma participação muito intensa. O caso, inclusive, do Braga, por exemplo, foi um caso que nós chegamos a aprovar o requerimento, mas não conseguimos trazê-lo à CPI, mas ele não foi isento de um indiciamento. Então, assim, a gente tinha elementos muito substanciais, mas, ao mesmo tempo, também nós tivemos um prazo muito pequeno de investigação. Mesmo nesse prazo muito pequeno de investigação,
todos os elementos que nós apresentamos na CPI, eles estão a cada dia mais sendo comprovados, não é? Com a investigação aprofundada que está ocorrendo neste exato momento. Mas, por exemplo, um nome que é um nome muito, eu diria, emblemático em todo esse processo é o nome do ex-presidente Bolsonaro. E no nosso relatório nós deixamos claro o papel central dele, a influência que ele tinha e o nível de participação que ele teve em todo esse processo de tentativa de golpe que ocorreu claramente em vários atos durante o ano de 2022 e, mais precisamente, durante o 8 de janeiro. Então, se você disser, você teve elementos que apontavam uma tentativa de assassinato de forma clara e substancial, nós não tivemos. Mas nós tivemos evidências claras de uma tentativa muito transparente de uma abolição, como diz, não é? Todo o conjunto de lei que trata da questão do golpe de Estado, da tentativa de golpe de Estado, de abolir de forma violenta o Estado democrático de direito. Então, tanto o ex-presidente Bolsonaro, como integrantes das Forças Armadas brasileiras, como, por exemplo, integrantes da classe política brasileira, estão lá, constam no nosso relatório que havia uma orquestração, uma verdadeira organização criminosa, onde o ponto central era golpe de Estado, era não respeitar a vontade da maioria do povo brasileiro.